Olá, muito boa tarde. Termina esta terça-feira, no Vaticano, o Ano da Vida Consagrada, uma iniciativa do Papa Francisco, cujo relevo que adquiriu em Portugal vai ser agora analisado no programa Eclésia pelos responsáveis da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, a CIRP. O Padre Zé Vieira e a Irmã Maria de Sameiro são convidados do programa Eclésia. Agradeço estarem neste programa para olharmos este Ano da Vida Consagrada que Padre Zé Vieira avalia, como também o fez o secretário da Congregação no Vaticano deste setor, o Dom José Rodrigues Carvalho, onde diz que este foi um ano positivo em fidelidade criativa com os princípios fundadores de cada congregação religiosa. Sim, eu partilho da avaliação que o cardeal encarregado da vida religiosa a nível vaticano faz, porque de facto o Ano da Vida Consagrada pôs outra vez a vida consagrada na agenda da Igreja, muitas vezes como a gente vive um bocadinho mais à margem da Igreja hierárquica, digamos, um bocadinho mais escondidos atrás das obras, dos trabalhos que fazemos, não há tanta visibilidade, e o Ano da Vida Consagrada deu a possibilidade aos cristãos em geral de pensarem um bocadinho sobre esta dimensão carismática da Igreja, que é a vida consagrada, que já tem milhares de anos, mais de um milhar de anos, pelo menos, mas pronto, muitas vezes fica um bocadinho mais fora da ribalta. Aqui em Portugal deu uma visibilidade grande através das obras que se fizeram, portanto, as iniciativas que a CIRP Nacional fez, que era as CIRPs regionais, ainda as dioceses, os institutos, portanto, foi bom pôr no mapa das preocupações da vida consagrada durante um ano. E isso creio que era uma preocupação que existiu no início do Ano da Vida Consagrada, onde muitas vezes, enfim, se sabia que havia obras extraordinárias de solidariedade, de ajuda, na saúde, por exemplo, também, como vamos já também ouvir a irmã, mas não se relacionavam essas obras com os religiosos. Pois. Pensava-se que essas obras apareciam de onde, não é? Sim, pareciam sempre projeção espontânea, mas é verdade, porque a vida religiosa tem estas duas dimensões. Por um lado, tem a proclamação do absoluto de Deus na nossa vida. Portanto, esta é a essência da vida religiosa. Deus é a pessoa mais importante da nossa vida. Depois, este absoluto de Deus expressa-se através de trabalhos concretos, e a vida religiosa em Portugal é muito fecunda nestes trabalhos concretos, vão desde a educação, à saúde, ao cuidado das pessoas, à evangelização, à animação missionária, ao jornalismo. Portanto, todas as áreas da vida humana lá religiosa a trabalhar, que o fazem não por espírito profissional, para ganhar a vida, mas que o fazem para servir os irmãos e as irmãs através destas áreas, sobretudo dedicadas àqueles nichos mais necessitados da sociedade. Irmã Maria de Sameiro é vice-presidente da CIRP. Pedi-lhe também a sua avaliação deste ano que agora termina. Eu também sinto que este ano faço uma avaliação positiva. Este convite que o Papa Francisco nos fez de olhar o passado com gratidão, olhar também, abraçar o futuro com esperança e viver o presente com paixão, acho que foram estas dimensões que estiveram sempre muito presentes, e creio que cada congregação, cada instituto religioso teve este grande desafio de revitalizar a sua vida, o seu carisma, tentar com esta mensagem do Papa Francisco e com este desafio de olhar para cada um, para a sua congregação, para o seu carisma, e ver se realmente estamos a responder aos desafios que hoje a sociedade nos pede. No caso da sua congregação em concreto, de que forma é que viveu este ano e de que forma também foi respondendo a estes desafios que o Papa lançou? As Irmãs Hospitaleiras, não é? Sim, Irmãs Hospitaleiras Sagrado Coração de Jesus, e trabalhamos quase na totalidade, embora também noutras áreas, na área da saúde mental e psiquiatria. Nós, o nosso carisma, sentimos que ele continua vivo, continuamos a ser uma resposta necessária à sociedade. As nossas obras, os centros, não é, que temos, estão quase são hospitais, na total, não é? São hospitais da psiquiatria, embora tenhamos outra resposta para além da deficiência mental, a psiquiatria, a psicogeriatria. Neste momento também já damos resposta a nível dos cuidados continuados integrados, também a nível dos cuidados paliativos e a nível também da toxicodependência. E há procura, não é? Tentamos ser esta resposta com o nosso cariz próprio da hospitalidade, não é? Temos o nosso modelo assistencial,
que tem por base os valores hospitaleiros, não é? Que sintetizamos no valor da hospitalidade, que depois se distribui, se assim podemos dizer, não é? Por vários valores que no dia-a-dia procuramos viver e creio que neste momento concreto da nossa história que estamos a ser esta resposta necessária e que procuramos vivê-la em fidelidade também ao carisma que recebemos e àquilo que a sociedade necessita. Uma ação no campo da saúde e enfim, num setor da saúde onde é precisa essa hospitalidade, esse acolhimento para além dos cuidados técnicos ou clínicos, chamemos assim. No caso do Padre Zé Vieira, é outro setor da vida consagrada que é o missionário, não é? Sim. Já andou por que países em missão, Padre Zé Vieira? Em missão, estive na Etiópia e estive no Sudão do Sul e passei também quase um ano no México, mas mais informação que em missão, embora fizesse algum trabalho pastoral. Mas é interessante nós notarmos que, às vezes esquecemos que a vida religiosa é um dom da África ao mundo, porque a vida religiosa nasceu nos desertos do Egito por volta do século III, IV, portanto, é um bocadinho, a gente ao celebrarmos a vida religiosa, celebramos também esta força da Igreja do Norte de África, no princípio, que depois foi um bocadinho sobreposta pelo Islão, que deu à Igreja este dom de proclamar a primazia de Deus através da oração, da contemplação, primeiro a viverem sozinhos no deserto, depois juntando-se em grupos, com São Pacómio, e finalmente, depois, através de São Bento, dar esta consistência da vida consagrada que temos hoje na Europa. No caso, e referenciando ainda a sua missão, para também quem nos está a ver e ouvir, enfim, poder, a partir de um exemplo concreto, ver de facto o que é hoje ser consagrado, nessa missão que o Padre Zé Vieira foi desenvolvendo, por exemplo, no Sudão do Sul, em tempos bastante problemáticos para o país. Passou por esses tempos de independência do Sudão do Sul. Sim, o que é que faz o missionário nessas ocasiões? Bem, para mim o mais importante é estar com as pessoas a viver aquele momento histórico fundamental. Há mais de 50 anos que os sul-sudaneses ansiavam pelo direito à autodeterminação, não pela independência. Se queriam dizer se queriam independência ou não. Portanto, depois, em 2010, houve eleições, em 2011 fizeram um referendo e decidiram-se quase unanimemente, com 98% pela independência. A minha presença lá era ambivalente. Por um lado era missionário, por outro lado era jornalista. Fazia um bocadinho a crónica diária de um país a nascer. Mas, por outro lado, como missionário, eu partilhava com as pessoas da alegria de poderem dizer, finalmente, nós podemos ser nós próprios. Porque, digamos, o regime de Khartoum sempre teve uma relação muito forte em relação ao Sul e considerava os sulistas, que são negros, todos escravos. E as pessoas viam, portanto, no facto de poderem decidir o futuro deles, um bocado retomar a dignidade que perderam com este tratamento por parte dos árabes do Norte, que tratavam-nos como escravos. O meu trabalho era esse, era um bocadinho estar com as pessoas, rezar com elas, animar-lhes a esperança, dizer, a Igreja está cá com vocês, porque nós também levamos a vossa história, as vossas vozes, não só através da rádio no Sudão do Sul, mas através de revistas, de sites de internet, pelo mundo fora, através dos diversos órgãos. E que nós fomos acompanhando também aqui, através das suas crónicas da altura. E isso, todo esse trabalho feito sem a preocupação de mostrar bem a bandeira da vida consagrada ou dos missionários combonianos a que pertence. Sim. Será por causa disso que entre nós, por exemplo, não há essa atribuição da obra ao seu autor, no caso Eu não me consagrado? preocupo muito com isso, porque eu acho que, digamos, a essência da vida consagrada não é nós dizermos, pormos o peito para fora, tipo pinguins, de nós somos bons ou tipo pavões. A essência da vida consagrada é isto, é proclamar o primado de Deus na nossa vida. Em todo caso, isso foi uma preocupação no início do ano da vida consagrada, Sim. querer afirmar. Sim, querer afirmar mostrar que nós estamos presentes e que existimos, mas não tanto começamos a puxar, portanto, pelos galões, a dizer nós fizemos isto e aquilo. Eu via aquilo era natural, tinha uma atitude diferente em relação aos outros profissionais da informação, porque eu não fazia aquilo para ganhar dinheiro, fazia aquilo porque as pessoas do Sudão do Sul são, digamos, o ambiente em que os comorianos nascemos, porque nascemos para o Sudão e o Sudão do Sul, e fazia aquilo como serviço a eles. Mas eu acho que isto é a essência da vida consagrada, é isto. Nós não fazemos coisas para que vejam, para que aplaudam, mas fazemos umas coisas porque na nossa relação com Deus leva-nos a um empenhamento mais concreto e profundo na relação com os irmãos. Por exemplo, uma das coisas bonitas do ano da vida consagrada em Portugal foi que os institutos apadrinharam 23 leigos na República Democrática de Congo. Portanto, havia lá um grupo de leigos que queria fazer formação pastoral
nas universidades de Baquita, em Butembo, e não tinham dinheiro. E, digamos, através da CIRP, os institutos religiosos em Portugal puseram-se de acordo e, portanto, fizeram estas 23 bolsas de estudo para 11 irmãs, 5 irmãos e 7 leigos, para os preparar para a vida pastoral. Foi um desfruto simples, mas bonito, vai muito para além do nosso continente. E não se divulga assim por aí nas grandes manchetes. Outras formas, no caso na congregação e na sua província, irmã, para assinalar o ano da vida consagrada? Nós, a nível da nossa província, também celebramos o ano vocacional hospitaleiro, em que desenvolvemos várias atividades com jovens, também nas atividades também que já fazemos, dando-lhe esse cunho. Tivemos também alguns encontros a nível da província, de encontros de irmãs. Temos a nível também da peregrinação hospitaleira que fazemos todos os anos. Cada ano damos-lhe esse cunho. Este ano era da vida consagrada, ligando muito à nossa espiritualidade, em que os vários centros que temos a nível do país, que são 12, fazemos essa peregrinação, em que é dado um tema a cada centro, não é? Com os doentes, os colaboradores que trabalham connosco e as irmãs. E foi, pronto, em Fátima, no dia 15 de junho, em que tivemos essa celebração. E sentiu esse envolvimento também por parte de outras congregações? Acredito que, enquanto vice-presidente da CIRP, ia também estando atenta, não é, àquilo que se ia passando em Portugal? Sim, eu creio que sim, que tivemos conhecimento de várias atividades que se foram fazendo a nível da CIRP regionais, que se foram desenvolvendo ao longo do país e nas próprias congregações, não é? Com o seu carisma próprio, que as congregações se empenharam, não é, por celebrar este ano. Uma das iniciativas, creio, foi o desenvolvimento de um estudo ao longo do ano sobre a opinião que os jovens tinham acerca da Igreja, acerca da vida consagrada. Esse estudo foi apresentado recentemente em Fátima. Que desafios deixa aos religiosos de Portugal? Portanto, o estudo chamado Barómetro da Vida Consagrada pretendeu avaliar um bocadinho a opinião que os jovens têm sobre a Igreja, sobre o Papa Francisco, sobre os padres e as freiras, como estava escrito, portanto, sobre a vida consagrada. E tem dois aspectos interessantes. O primeiro é um aspecto de esperança, porque, apesar do que se diz, os jovens ainda têm, digamos, uma dimensão religiosa, eles estão abertos ao transcendente, eles procuram Deus, procuram, talvez não daquela forma organizada que estamos habituados das paróquias, mas através portanto, da visita de lugares religiosos, através da leitura, dos filmes. Portanto, eles procuram entrar em contato com Deus e, portanto, isso é 72 fundamental. a 75%. É um número importante, quer dizer, e depois, claro, o outro aspecto foi um bocadinho surpreendente, foi que numa lista de preferências entre, digamos, o Papa Francisco, a Igreja Institucional e os religiosos, ou neste caso o título que davam no inquérito era Padres Freiras, os padres freiras ficaram no fim. Portanto, a gente ficou um bocadinho admirados porque pensava que, contrapondo a Igreja Institucional, que é aquela que normalmente aparece com uma carga mais pesada às diversas individualidades, padres e irmãs, que as irmãs e os padres ficassem melhor, mas ficámos pior na pintura, porque também tem a ver um bocadinho com a mentalidade anticlerical enraizada. E o tal desconhecimento, se calhar, que existe acerca de muitas ações que desenvolvem. Sim, mas o mais importante é, digamos, nós também darmos conta, por exemplo, que esta geração tem uma linguagem própria, eles são nativos do digital, e que se nós queremos entrar em contato com eles, também temos que migrar para o digital e temos que começar a encontrá-los nas plataformas onde eles estão, que é o telemóvel, que é, portanto, as redes sociais e essas coisas todas. E nós vemos que há espaços que exigem conversões. Da nossa parte, a gente estamos habituados a falar de Deus, a falar dos nossos carismas, do nosso trabalho de uma maneira um bocado estereotipada, que já não entra muito com a linguagem de hoje. O desafio é irmos para o digital, irmos para o vídeo, para as redes sociais, como maneira também de nos darmos a conhecer. Pelo que me apercebi nesse estudo, Irmã Maria de Sameiro, falava-se também numa gramática da proximidade, o dar-se a conhecer, se calhar através destas novas linguagens. É esse o desafio que os religiosos têm de levar por diante? Eu creio que os religiosos já entraram neste desafio, que ainda não estão, já deram passos, Sim, mas que temos que continuar a apostar,
porque nós somos de outra geração, né? Também temos alguns consagrados jovens que já estão metidos muito nesses novos modelos de comunicação, mas que temos que entrar, porque esta é a linguagem dos jovens de hoje, e já nasceram com ela e nós temos que nos adaptar e ir para entrar em contacto com eles, através destas novas tecnologias. E quando se dão a conhecer, quando jovens ou menos jovens conhecem, por exemplo, um carisma como o hospitaleiro, qual é a reação que têm? Nós, através do nosso contacto com jovens, nós fazemos várias atividades e o contacto, a nossa missão atrai muito. Os jovens gostam muito de estar com os doentes, porque têm atividades também formativas, mas também de assistência direta, não é, aos doentes, em contacto direto, e eles gostam muito do nosso carisma. Agora, claro, gostar do carisma é um compromisso definitivo, não é? Definitivo, porque esse hoje é o em dia problema. isso é o problema, não é? Gostam muito de ir várias vezes à atividade, alguns repetem várias vezes, todos os anos, porque se gostam muito. E no primeiro, quando é o primeiro contacto, claro, custa um bocadinho, mas depois, quando eles conseguem entrar para o valor da pessoa, que eu digo sempre, quando deixam o embrulho, entram dentro, descobrem que é a riqueza da pessoa, seja doente ou não doente. Permanece então, esse desafio de dar-se a conhecer. Sim, sim. Continuamos com esse desafio. Claro que tentamos também já nos meios de comunicação, também através do Facebook, do Twitter, sei lá, outras coisas que já vamos entrando e claro, e as atividades também já são anunciadas, não é, através destes meios. Mas continuamos com esse desafio. Padre Xavier pressente este desafio também como urgente para os religiosos de Portugal, dar-se a conhecer? Sim, e nessa tal gramática de proximidade, não é? Dá-se a conhecer através das linguagens que são usadas. Porque a gente às vezes dá-se a conhecer através de uma linguagem muito estereotipada, uma linguagem antiga. E, por exemplo, eu pessoalmente tenho uma página do Facebook, tenho uma do Twitter e tenho um blog. E vejo, quando lá ponho coisas sobre a nossa vida, histórias de colegas meus, que aquilo tem impacto nas pessoas. Não só nos gostos, como nas partilhas, também nos comentários. Agora, claro, uma coisa dá-se a conhecer, outra coisa a ver a disponibilidade das pessoas, portanto, a aceitar o desafio de se juntar à caravana dos comonianos ou das hospitaleiras da vida religiosa e viver este estilo de vida. Porque um dos factos interessantes também do inquérito é que metade dos jovens inquiridos, portanto, eles foram 1000 e tal, vivem com contratos a prazo, portanto, eles vivem vidas a prazo. Daí, pedir-lhes um contrato, digamos, uma atitude permanente perante a vida é muito difícil, porque eles conhecem a vida dentro de um prazo concreto, um contrato de trabalho de 1 ano, portanto, eles sabem que têm 1 ano de vida como trabalhadores. E nós, muitas vezes, começamos logo a pedir, é o que a gente diz, um compromisso à vida, ad vitam, como a gente diz em latim. E talvez tenhamos também de aceitar que há outras formas de viver o carisma que não sejam como a nossa, de consagração definitiva, mas por um tempo, e depois podem ver-se aquela entrada, digamos, no mundo missionário através do laicado ou através de outras voluntariado, se aquilo pode abrir portas para depois uma descoberta da vocação pessoal e um compromisso permanente, mas acho que vai por aí. E claro que quase todos os institutos agora têm páginas na internet, uns mais modernos, outros mais arcanos, mas o importante é a gente estar lá e mudar as coisas de vez em quando para também ter algum interesse. E acredito que seja uma das janelas, não é? para mostrar outros processos que existiram também. Pode haver a Presidente da CIRP, a Conferência do Instituto Religioso de Portugal, Maria do Sameiro, Vice-Presidente, para esta instituição que coordena de alguma forma ou reúne várias congregações em Portugal. O que fica do Ano da Vida Consagrada e, sobretudo, que desafios agora enfrentam? Bem, o primeiro havia uma palavra, portanto, o Ano da Vida Consagrada no logótipo tinha 3 palavras. Era Evangelho, que nos fez recordar que é o fundamento da nossa vida, era o profetismo, profecia, que é a maneira de, digamos, de vermos a vida, e depois havia Spes, a esperança. Eu acho que o que nos traz, por exemplo, nós neste momento, os consagrados em Portugal, somos à volta de 6.100, portanto, efetivos, e seculares são à volta de 450. Uma variedade de congregações. Uma variedade de congregações são 99 femininas e 33 masculinas, a nível de institutos escolares são 19 institutos escolares. E depois, há 419 pessoas em formação, não é muito, mas é já portanto,
um fermento, já um elemento, quer dizer, nós não vamos morrer, pelo menos nesta geração. Depois, outra coisa importante, que nós viver o futuro com a esperança leva-nos a concentrar não tanto na preocupação com a autopreservação. Temos que preservar o nosso Instituto e usamos as energias não para desenvolver o carisma que o Espírito suscitou de serviço, nos diversos, mas para nos perpetuarmos no tempo e no espaço. Aí estamos a ser infiéis ao carisma. Digamos, esta palavra esperança leva-nos a ver o futuro com um otimismo, com tranquilidade, porque os jovens não estão perdidos, não é uma geração sem Deus, eles têm, portanto, vivem a dimensão teológica à sua maneira, e nós somos chamados a continuar a viver o nosso carisma com alegria, com entusiasmo e também com esperança, porque em vez de estarmos preocupados, nós vamos estar a ficar velhotes, vamos morrendo, vamos apanhando umas escleroses, e agora nós deixamos a Deus. Deus é que, através do Espírito Santo, suscitou as vocações para a Igreja, as vocações estão no tempo e no espaço. Quando acabar o nosso tempo, prontos, outros virão. João Maria de Salmeiro, como é que olha este dia após o ano da vida consagrada? Eu olho também com esperança e também com um grande desafio de continuarmos neste processo de revitalização, estarmos atentas aos sinais de Deus na nossa vida, como é que hoje temos que ser a expressão da misericórdia do coração de Deus no seio da humanidade, aquilo que eles necessitam de nós. Creio que este é, para mim, o grande desafio, e este de inovarmos, que parece que ainda não vemos muito bem a luz ao fundo do túnel, como às vezes costumamos dizer, mas que Deus está connosco e continua a precisar de nós, e nós continuamos a precisar dele, e queremos continuar este grande desafio de sermos esta expressão da misericórdia do seu amor. Nessa predisposição que, por certo, levará a bom porto. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa a apresentar estes desafios que emergem a partir do ano da vida consagrada que agora termina. Felicidades. Muito obrigado. Obrigada. Mais logo, o ano da vida consagrada passa também no programa Eclésia na Antena 1 pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.